Nessa aula eu quero falar sobre um tema muito importante, né? Todos nós que somos líderes e o Ministério da Liderança em si carrega consigo uma pressão, uma carga muito grande. E essa pressão, ela pode levar ao esgotamento emocional, físico, aquele momento em que você não consegue mais pensar claramente, se sente perdido, está sem ideias, sem forças, vontade de parar, de desistir, continua muitas vezes no cargo apenas por compromisso com Deus, né? E eu quero falar sobre isso, dizer que existem vários fatores que podem levar um líder, inclusive, a essa questão do esgotamento. Isso pode ser desencadeado por frustrações, desilusões no ministério. Muitas vezes o líder se sente uma pessoa inútil, acha que o seu trabalho não está tendo resultados, que ele não está conseguindo, né, ser relevante na vida dos seus liderados. Então a dica é o seguinte: quando você perceber que as coisas não estão indo muito bem, você se sentir cansado, triste, desanimado, então é bom que pare um pouco, reflita sobre as razões, os motivos por trás desses sentimentos e o que fazer para mudar essa situação. E eu quero trazer aqui, de forma bem objetiva e didática, algumas recomendações para você. Primeiro, não tenha vergonha de dizer que você está cansado. Todos nós nos cansamos, né? Não importa quem nós somos. Até mesmo, se a gente parar para pensar, até mesmo as máquinas, elas precisam de manutenção e reparos para continuar funcionando corretamente. Então, assim, não hesite em admitir que você está cansado. Abra seu coração, fale sobre isso com seu esposo, sua esposa, sua equipe de trabalho. Reconhecer sua exaustão pode, inclusive, aliviar um pouco dessa pressão que você está sentindo. Não se preocupe em parecer ser uma pessoa fraca. Reconhecer que você precisa de ajuda não é um defeito, é uma virtude muito importante para qualquer líder. Muitas vezes nós ficamos exaustos, sabe por quê? Porque não delegamos tarefas como deveríamos fazer. Nós queremos muitas vezes carregar tudo sozinho e acabamos nos sobrecarregando. Agora, quando um líder se abre sobre seus dilemas, dificuldades, ele pode, inclusive, motivar a equipe dele a ser uma pessoa mais proativa, né? Pessoas que estavam, de repente, inativas podem ser despertadas para ajudar a carregar todo esse peso, essa pressão que está sobre você. Reserve um tempo pessoal com Deus. Nunca abra mão do seu tempo pessoal com o Senhor. É importante que você invista tempo na oração, na imersão da palavra de Deus. Reserve um tempo para ficar sozinho com o Senhor, longe da agitação do dia a dia. Jesus frequentemente, por exemplo, se retirava para lugares tranquilos para orar. Então, assim, não negocie o seu tempo com Deus por nada, tá? É uma dica importante para você. Tire um tempo para descansar. Todo trabalhador tem direito a férias. Férias, elas não servem apenas para acumular saldo na conta bancária, não, tá? Mas para descansar, aliviar um pouco a tensão, evitar o esgotamento físico, o esgotamento mental. Muitas pessoas às vezes tiram férias, mas não aproveitam para descansar de verdade. Acabam, né, pegando um outro trabalho para pegar mais dinheiro. Então, assim, quando o esgotamento chega, sempre que você se sentir cansado, tire um tempo para descansar. Isso vai ser importante para você renovar as suas forças e ter a capacidade de continuar, porque tem muito trabalho para fazer. Aproveite o máximo do seu tempo com seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. É importante dedicar um tempo de qualidade com as pessoas que amamos, especialmente a nossa família. Não adianta, às vezes, você ganhar o mundo inteiro e perder, na verdade, a sua família, né? E a Bíblia, ela nos ensina a cuidar dos nossos familiares em primeiro lugar. Então, assim, se eu posso trazer uma recomendação para você, tenha tempo para conversar, sorrir, viajar com sua família, tenha fortes relacionamentos familiares, mas também tenha outras amizades em que você possa confiar. Quem são seus amigos? Eu não estou falando das pessoas que você conhece, estou falando dos amigos. Você pode aí, por exemplo, contar nos dedos da mão quem são os seus amigos de verdade, quem é que você realmente pode confiar em qualquer situação. Jesus, ele tinha seus discípulos, né, seus amigos. Davi tinha seus valentes. Então, assim, todos nós precisamos de um grupo de amigos verdadeiros que possam nos ajudar a enfrentar os desafios, os dilemas da vida e, é claro, os problemas do nosso ministério.
Se você é um líder centralizador, que não confia responsabilidades a ninguém, você assume todas as tarefas sozinhos, você está caminhando, na verdade, para uma direção em um esgotamento mental, físico, em todos os sentidos. Os verdadeiros líderes sabem como capacitar outros líderes, equipá-los e delegar partes significativas do trabalho ministerial a eles. Jesus, por exemplo, ele passou anos de seu ministério inspirando, capacitando seus líderes para liderar sem ele. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse o que aos seus discípulos? Para assumirem a responsabilidade, em outras palavras, é claro, de mudar a história da humanidade dali para frente. Jesus ascendeu ao céu, mas ficou uma responsabilidade aí para os discípulos, e Jesus, durante seu ministério, equipou eles, municiou eles de uma visão, de projetos, para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho que foi começado por Jesus na terra. Olha só, se você não está dormindo suficientemente, não está se alimentando corretamente, não está fazendo exercícios, está aí levando uma vida sedentária, é hora de repensar seus hábitos, tá? Repito, você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Seu corpo é templo do Espírito Santo e precisa de reparo, de cuidados constantes, tá bom? Cuide-se de si mesmo, essa é a dica para você. Você conhece a história do profeta Elias? Conhece? Vamos lá lembrar um pouquinho? Um dia Elias viu o fogo cair do céu no Monte Carmelo, depois foi lá, matou os profetas de Baal, estava no auge do seu ministério, sendo aplaudido pelo povo. Só que no dia seguinte, Elias estava onde? Num deserto, esgotado, debaixo de um arbusto, pedindo o quê? A morte. Ele estava sendo perseguido por Jezabel e Acabe. E aí um anjo teve que aparecer para alimentar o profeta com pão, com água, dizer que o ministério dele ainda não havia acabado, que ele tinha que prosseguir. Mesmo depois de se alimentar, Elias foi lá até o Horebe, o monte de Deus, e foi se esconder numa caverna, deprimido, exausto, e Deus teve que falar com ele ali. E Elias não era um homem qualquer não, era um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, alguém que tinha muita intimidade e relacionamento com Deus, mas estava o quê? Vulnerável em suas emoções, estava esgotado. Homens de Deus também podem ficar vulneráveis. Então, assim, nós precisamos cuidar de todas as áreas de nossas vidas para proteger tanto o corpo, a alma e o espírito. Liderar pessoas, embora gratificante, a gente sabe que não é um trabalho fácil, é cansativo. Tem um preço a pagar. E é importante saber aí a diferença entre você estar só cansado e você estar esgotado, à beira de um esgotamento total, pronto para parar tudo. Quantos líderes, pastores e homens de Deus às vezes chegam a um ponto tão terrível de esgotamento que decidem, inclusive, tirar as próprias vidas, Como você pode explicar que alguém que dedicou toda a sua vida a Deus tome uma atitude dessas? Infelizmente, a gente vê isso constantemente nos noticiários. Então, os líderes, eles enfrentam pressões diariamente e precisam cuidar da sua saúde emocional. Então, é fundamental você reconhecer quando, na verdade, é uma hora de fazer uma pausa, de parar, de procurar um terapeuta, um psicólogo e entender que a partir daquele momento você não está conseguindo mais dominar as suas emoções, dominar a sua vida, e a continuidade do trabalho pode, inclusive, trazer malefícios maiores ainda para a sua vida. Então, nesses casos, se você sentir uma direção de Deus, o melhor é conversar com o seu pastor e pedir realmente uma pausa para cuidar. E nunca é tarde para voltar, obviamente, se você tem um chamado a fazer aquilo que Deus te entregou como missão e como projeto, tá bom? Então fica essas dicas, até o nosso próximo vídeo.